Fala pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Auto Veículo TV, trazendo hoje uma figura, para mim, um conceito no mercado automotivo. Para mim é uma grande referência, apesar de hoje não estar dentro de um grupo de revenda, mas está dentro de um grupo de negócio que muito me atrai, e vocês já vão saber quem é. Mas de antemão não se esqueça, tá assistindo esse vídeo, não se esquece, curta esse vídeo, comenta aqui, deixa aqui os seus comentários aqui e compartilha para geral, para a gente trazer mais conteúdo como esse para você. E hoje eu trago, senhoras e senhores, nada mais nada menos do que ele, Marcelo Coutinho. Seja bem-vindo, Marcelo. Aqui ele ficou, no primeiro momento, ele ficou meio que, rapaz, vamos ver isso daí. Eu disse, calma. Eu trouxe Paulinho aqui no último episódio e Paulinho chegou e disse, rapaz, falou em Marcelo Coutinho 652 vezes, vou trazê-lo aqui no próximo episódio. E aí Paulinho duvidou, viu? Seja bem-vindo, Marcelo. Birão, obrigado. Boa tarde aí a todos. Pessoal, é um prazer estar aqui, Birão, e falar uma coisa que a gente gosta muito, né? Demais. Automóvel, né? Afinal de contas, são 32 anos dentro do segmento, né? Isso é muito legal, muito bom de falar e contar a história do que se viveu, né? Como dizia meu pai, meu filho, cabelo branco não é só experiência, não é velhice, não. É vivência. É vivência. É ter vivido muita coisa, não é? E graças a Deus a gente viveu muito. E Paulinho é um caso à parte na história, na minha, na dele. Né? Mas é marcante, viu? Foi muito Para mim virou referência, porque na época, até então, eu não tinha trabalhado com você, a gente veio trabalhar já anos depois. Mas antes de falar sobre trabalho, me conta a origem. Quando foi que começou a história de Marcelo Coutinho no mercado automotivo? A história começou exatamente no dia 18 de junho de 1993, tá certo? Eu morava em Recife e eu dava assessoria a empresas. Eu dava assessoria a empresas de ferro e aço, assessoria financeira de ferro e aço, uma empresa de ônibus. E conheci um dos donos da Fiat Ponta Negra na época, que me convidou para vir para Natal, exatamente para ser gerente comercial da empresa dele. A princípio, eu fiquei com um pouco de receio, porque de carro eu só sabia dirigir. Eu não entendia de carro. Mas é aquela história, não é? Hoje a gente está vendo muito isso. Tem algum momento da vida, você tem que ousar. Você tem que sair da caixa, você tem que desacomodar um pouco. E era uma desacomodação muito grande. Exato. Sair de casa, tá morando em Recife, vem morar em Natal, já mudou de cidade, já mudou de ambiente. Apesar de eu ser de Natal, mas eu estava fora de Natal há 12 anos. Sim. E o que acontece assim, eu tinha 2 filhos e o terceiro nasceu um mês depois de eu ter assumido a Ponta Negra. O terceiro nasceu dia 20 de junho e eu cheguei aqui no dia 18 de junho. 2 dias depois, meu filho nasceu. Então, assim, foi uma mudança muito grande. Drástica. E gera aquela expectativa. Mas carro era uma coisa que me atraía bastante. Sim. Eu vivia andando dentro de concessionária em Recife, olhando uma coisa e outra, conhecia pessoas. E a gente foi e veio. E vamos. Traçamos aí um plano, funcionou e contamos uma história que durou 32 anos. Isso. Eu comecei dia 18 de junho de 1993 e deixei o segmento por vontade própria dia 31 de julho de 2025. Não é? Mas, assim, é um segmento extremamente atraente, eu acompanho. Lógico, eu não acompanho com a ênfase que eu acompanhava, porque me falta um pouco de tempo para isso, que eu vim cuidar um pouco, eu vim participar dos meus negócios, né? Que eu tenho uns negócios aí. E a gente procurou um pouco mais que eu digo sempre o seguinte, para o gestor, meta, objetivo, isso faz parte do métier. Você não vai fugir disso nunca. Dizem sempre que a meta bem traçada, ela não é motivo de pressão, ela é motivo de orgulho. É verdade. Só que o mercado brasileiro, ele é louco, né? Não tem sanidade no mercado brasileiro. Não. Você começa o mês bem, termina mal, começa mal, termina bem, aí vai. Não é? Tem mês que não vai. Mas o que eu estava buscando era um pouco mais vamos dizer, de gestão do meu tempo. Sim. Que você não tem aí, não é por dealer, nada. É porque é responsabilidade. Isso. Você é responsável, você tem um compromisso com um grupo empresarial e você precisa entregar para o que você foi contratado. E graças a Deus, a gente conseguiu ao longo desse tempo todo aí, da história da gente,
escreveu algumas histórias E interessantes. teve vários feitos aqui, e aí é onde eu tava falando com o Paulinho lá semana passada, e com o Paulinho não só, com o Rodolfo, com entre outros que tiveram aqui também, a gente comentando exatamente sobre essa questão. A gente teve muita gente boa que passou do lado da gente e no círculo da gente, né? Porque eu costumava dizer assim, por mais que você estivesse na concorrência, sempre você estava ali, teoricamente, você participava meio que indiretamente do movimento do outro, porque qualquer ação que fosse feita de marketing ou que fosse feita até mesmo, que eu estava até contando aqui, a história dos recortes nas quintas-feiras na Tribuna do Norte até às 17 horas. Não vá não, que o seu anúncio não entra não. Isso. Na época que a gente comprava uma folha de jornal por 30 mil reais na época, era um absurdo de dinheiro, que eu não me lembro nem como. Eu disse, meu rapaz, não é possível que isso, um caderno por 30 mil. E é uma das coisas que eu estava falando exatamente, era exatamente isso, que a gente tem muita variação de gente, mas a gente teve muita gente competente e muita gente não só competente, como também muita gente com habilidade, que eu costumo dizer que venda não é só competência, é habilidade. É gente entendendo gente para poder fazer gente feliz. E é uma das coisas que eu sempre falei, e aí depois a gente vai falar sobre o produto, que tem aquele fato inusitado quando você assumiu a gestão da Ford, na época antiga Salinas. Aquele feito do carro, mas esse você vai contar daqui a pouco. E a questão é exatamente essa. Hoje, e como sempre foi gente. Sempre foi e sempre será. Veja bem, desde sempre eu entendi que as pessoas precisavam ter motivação para tudo. Sim. Não é para vender, para viver, para se inserir num contexto. Eu me lembro muito que muito tempo atrás, a Fiat teve um clube de gerente de vendas. Na realidade, a Fiat ela quis congraçar mais, trocar conhecimentos, era uma troca de conhecimentos. E nós tínhamos uma reunião em Recife todo mês. E eu não me esqueço nunca disso. Um dos palestrantes, eu me lembro que eu era o presidente na época e Zé Roberto Lagrega, que era o gerente da Via Sul, era o vice-presidente. E nós, numa das reuniões, nós foi contratado um palestrante. Ele estava começando. Depois ficou muito famoso. Realmente nunca mais eu tive notícia chama-se Rogério Caldas. Rogério Caldas. Rogério Caldas deu Pipoco palestras maravilhosas, Lembro. entendeu? Então, Rogério, o banco Fiat na época, patrocinou a palestra de Rogério lá para nós. Só para os gerentes da região. E Rogério, eu era o presidente, conversando e tal, não sei o que. Rogério disse, me dê um tema. Diga qual é a palestra que você quer que eu faça. Eu disse, eu vou lhe dar um tema. Ser humano motivado, o verdadeiro diferencial competitivo. Ele ficou doido, fez uma palestra assim, espetacular. Todo mundo saiu energizado demais. E o fechamento da palestra dele, o exemplo do fechamento da palestra, foi Ayrton Senna, que aí dispensa comentário. Dispensa comentário. Então, eu sempre acreditei nesse diferencial. Por onde eu andei, e hoje dentro dos meus negócios, você tem que dar motivação às pessoas para que elas andem, para que elas acreditem. Não é? E isso tem atrás muita coisa, tem verdade, tem transparência, tá certo? Que vamos dizer, isso são valores que a gente carrega e que influem diretamente nas pessoas. Eu não acredito simplesmente em mecanismo. Eu acho que o mecanismo ele tem que existir, mas a pessoa que vai operar ele. O chão de salão. De loja, Eu falo direto do chão de loja. É necessário o cara ter aquilo, atender, receber. Eu vejo inúmeros treinamentos, mas existe um treinamento simplinho para mim. Pergunte a você mesmo, como é que você gostaria de ser atendido? Eu falo isso todo dia. Pronto, pergunte a você mesmo. Esse é o básico, para mim é o primeiro treinamento de atendimento que você pode ter. Aí depois vem as coisas técnicas, mas pergunte, como é que você gostaria de ser atendido? Isso. Não é? É com dedicação, é você estando junto do cliente. Outra coisa que eu imagino na vida, você não vende produto, você conquista preferência. É aquilo que eu falo da venda com relacionamento. Quem vende por vender, vende uma vez. E quem vende com relacionamento, vende sempre. Porque o cliente sempre, ele faz uma segunda indicação. Normalmente quem sempre vendeu o segundo carro para mim, o segundo produto para mim, a segunda moto, carro, caminhão que eu passei por várias experiências loucas. Mas quem sempre vendeu o segundo produto para mim foi o meu próprio cliente. Sim. Porque ele fazia assim, pô, Beirão, eu gostei tanto do seu atendimento, como é que eu posso fazer para ele ajudar? Eu disse, cara, me indique para alguém.
Se você souber de alguém que está precisando de um carro como esse, de uma caminhonete como essa, de uma moto como essa, me indique. E sempre teve isso. Tanto é que na Nacional, na época, eu cheguei ao número de 42 veículos mês. Eu acaba vendendo sozinho, sem apoio de secretário, sem nada. E o povo dizia que eu era doido. Eu disse, aí a gente tava falando aqui em off agora, para toda performance tem que ter um ato de loucura. E me conte os atos de loucura desses 35 anos. Vários. Eu vou dar um exemplo dentro disso que você falou, antes de contar algumas coisas. Existia em Recife um vendedor de caminhão. Eu não vou citar o nome, porque esse cara só sabia escrever o nome dele. Eu era gerente do banco, era gerente da conta dele. E ele chegava, queria fazer um saque, na época era cheque, né? E ele chegava para mim e fazia, Marcelo, por gentileza, preencha aí o cheque, que eu só sei assinar meu nome. Esse cara, por diversas vezes no grupo Rodobens, foi o maior vendedor de consórcio do Brasil. Diga aí. Tá certo? Então esse cara tinha uma rotina com os clientes dele, que era um negócio impressionante. Isso me marcou muito. Sim. Eu nem imaginava que viria para o segmento de automóvel. Mas isso também foi um exemplo que me marcou muito. E assim, Birão, loucura tem isso que a gente diz, sair da caixa, né? Você fazer diferente. Eu me lembro quando eu assumi aqui em Natal, em junho de 93, existia um mercado bacana, mas eu dizia, eu tenho que fazer alguma coisa além da conta. Você tem que fazer alguma coisa além do que está sendo feito. E eu não entendia de carro. Sim. Eu não entendia de carro. Eu me lembro que, na época, a gente ia fazer avaliação de carro usado. A Folha de São Paulo tinha um caderno de carro e tinha lá a lista de valores. A lista de valores de todos os carros usados. Ano, marca e modelo. Marca e modelo. Então, na minha gaveta, tinha uma lista daquela. Era uma FIP. Era uma FIP na gaveta. Quando o cara avaliava, eu ia lá, dava uma olhada, via que estava bom para não errar, porque eu era responsável pela área toda. E funcionou. Graças a Deus a coisa andou. Então você tem que fazer. E a primeira coisa que a gente entendeu foi a comunicação. Sim. O que fazer na comunicação? E fomos conversando, nós tivemos eu herdei uma agência na Ponta Negra. Quando eu cheguei, a agência já estava. E começamos a ter um relacionamento bacana, franco, aberto. Eu dizia o que eu imaginava, muitas vezes eu estava errado, muitas vezes eu estava certo, até a gente ir alinhar. Mas alinhamos e funcionou maravilhosamente bem. E como você frisou, jornal, naquela época, você anunciava no jornal, no mesmo dia enchia sua loja. Era. No mesmo dia. Era. Nós fizemos coisas aqui que, a nível de publicidade, né? A agência era a 2A, que depois virou a RAF. Era Alexandre e Agnello. Isso. Depois Alexandre saiu, ficou só Agnello. E foi uma época marcante. Nós fizemos muita coisa interessante. Sim. Que o cliente vinha, e aí o time estava preparado para atender. E eu via a relação dos vendedores com os clientes. Sim. Sabe? Eu estava no salão junto deles. Hoje tem cliente que se lembra de coisas que eu não me lembro. O cara, quando me vê, rapaz, eu vou comprar um carro a você fez isso. Eu não me lembro. A gente tava falando aqui em off exatamente isso, que tem gente que chega pra gente e fala assim, rapaz, você falou isso assim, rapaz, me desculpe. Tá na minha essência isso daí, mas eu não me lembro desse dia, mas que tá. Tem coisa que realmente eu não me lembro. Foram muitas coisas, né, esse tempo todo. E assim, dentre as coisas que a gente fez, eu me lembro bem de um desafio que foi jogado para mim, eu não me esqueço nem da data, 28 de outubro de 1994. Veja quanto tempo faz isso. A gente tinha 17 Tempras no estoque. Nossa. 17 Tempras. E eu imaginando uma coisa, o que é que eu vou fazer? E nós fizemos... Falando em estoque, quanto era o estoque naquela época? Naquela época a gente tinha 150 carros, 200 carros, porque vendia 350 carros. Né? No varejo, né? Varejo. A venda Fora direta, a venda direta. Era existia, pequenininha mas também? Era incipiente, era pequena. Em resumo, nós fizemos uma campanha, não me esqueço nunca dessa campanha, calma, tem para todo mundo, seu tempo é em 1 mais 10 sem juros. Vendeu 17 carros nessa quinta-feira, dia 28 de outubro de 94. Caramba. Veja, a data ela é marcante porque foi uma campanha muito forte e esse último carro foi vendido às 9h30 da noite, mais ou menos. Na época, Tempra Stile, Tempra... Stile, eu não me lembro, tinha era ouro... 16 válvulas, que era 16 válvulas... o Stile que era o turbo. Eu tinha o turbo e tinha outra versão que eu não me recordo agora. Era a versãozinha de entrada, SX. Eu sei que foram vendidos 17 carros
Essa brincadeira. Outra coisa muito marcante, nós chegamos aqui uma vez, eu vivia procurando um plano, porque eu entendia, como ainda hoje eu acho que é assim, eu entendia que eu precisava adequar a realidade da parcela ao orçamento do cliente. Sim. A vida toda eu entendi que era isso aí. Né? Que é exatamente a briga que a gente tem hoje, né? Aquela questão assim, a oferta com preço, oferta com parcela. Isso. Né? Mas que é a realidade do varejo. O cara que está querendo assim, ó, eu só tenho X reais de entrada e encaixa para mim aonde? E veja, a economia, ela não cresce sem crédito. Eu não conheço lugar do mundo que a economia cresça sem crédito. Perfeito. Seja para o que for. Para o agro, para o comércio, para o serviço, para tudo. Tá? Você não consegue fazer o nível de investimento que é necessário sem um crédito. Imagine você vender um produto. E um produto como automóvel, sim, que vamos dizer, alto valor agregado. E automóvel, basicamente, ele é uma commodity. Por quê? Porque, vamos lá, hoje, você pega um Fastback. Ele é o mesmo carro em qualquer concessionária Fiat. Isso. Não é ele 0 quilômetro. Usado, não. Cada usado é usado. Cada usado é usado. Eles podem ser da mesma cor, igual do mesmo ano, mas são diferentes. Mas são carros diferentes, exatamente. Eu falo isso direto sobre isso. Então, muita coisa que a gente fez, nós conseguimos trazer um banco, o banco de bens na época. E nós fizemos um plano balão, que não existia na época. 10% de entrada, 10% com 12 meses, 10% com 24, 10% com 36 e as parcelas no meio 36 vezes. Nós começamos isso dia 16, 17 do mês, mais ou menos. Nós vendemos 62 carros nesse plano. O superintendente do Banco de Bens saiu do Rio de Janeiro, veio para dentro da Ponta Negra. E eu fiz o plano e disse a ele, eu faço o plano, mas você me dá 60 dias de exclusividade. Depois disso, você faz para quem você quiser. E aí, nós vendemos muito. Foram 2 meses, assim, extraordinários. E que fez movimentou muito. Mexeu. Não, na época... Isso. Falando de época, realmente, a Ponta Negra, no auge dos anos 2000, vou falar assim, porque foi de 94 até 2006, foi aquele tempo mais antes da crise de 2008, 2009, mas foi uma época que, assim, era uma evolução gigante, era uma coisa que é exatamente que eu falo sobre referência sua, é porque você trouxe para a gente que tinha a visão de negócio, a gente não era gestor, mas a gente tinha a visão de negócio, que é uma coisa que eu falo para os vendedores hoje, é que a maioria dos vendedores, eles têm que ter visão de negócio. Ele tendo visão de negócio, ele consegue entender o valor. Se ele entende o valor, ele consegue vender melhor. E aí tudo isso são sequências de valores agregados que vai render mais negócio. Isso, e tem uma coisa que aí ajudou na época, é que eu não era do segmento. Eu era de banco, eu era gerente de banco, tá certo? Então eu trouxe um pouco desse conhecimento de banco que eu tinha para dentro do segmento. Isso. Entendeu? Fazendo conta, que pouca gente fazia. Você tinha que fazer conta e muita, né? Então isso ajudou muito no contexto. Sim. E movimentou muito. Realmente, a gente conseguiu fazer um volume de venda assim maravilhoso, entendeu? Num mercado como o de Natal. Que era muito concorrido. A Ponta Negra, porque esse número pode me falhar, tá? Mas eu acho que a Ponta Negra era a 5ª ou a 6ª em volume de venda na região. Eu estou falando de mercados do mercado como o Natal, mas você tem Salvador, Fortaleza e Recife e São Luís, que veio agora, anos para cá. Mas esses 3 mercados são os mercados maiores que a gente do tem. Nordeste. E nós estávamos sempre quinto, sexto ali, no varejo, entendeu? Mas era muito isso, era um time pronto para atender. Eu tinha 8 vendedores e minha conversa com ele era, como diz, papo reto. Eu dizia a eles, olha, é o seguinte, vendeu e atendeu bem, se eu não tiver queixa, o número de vendedor é esse. Isso. Agora, não me dê motivo. Se começar a me dar motivo, eu amplio. Então, o pessoal trabalhava, meu irmão, empolgadíssimo, porque vendia, ganhava, isso. Tá certo, um ambiente que você... Maravilhoso, ambiente, sabe... Sadio, voltado para o mercado, falando de negócio, de atendimento, de atender melhor. De tudo. E as pessoas tinham liberdade de me dizer o que pensavam. Eu era gerente comercial na época, mas todo mundo podia sentar comigo e... Marcelo. A porta aberta. Isso. Até eu sair, eu discutia com as pessoas o que a gente ia anunciar. E divergir não é discutir, que é o contrário que a pessoa fala. Assim, como você me falou no começo aqui, muitas horas eu achava que estava certo e estava errado. E muitas horas achavam que eu estava errado e eu estava certo. Irão, você se lembra do Million Line?
Milha Online, lembra? Aí pronto, era isso tem duas coisas que eu vou falar ainda hoje nesse podcast aqui. Duas coisas. Milha Online, o Milha Online, da época do online, e a outra, a virada do Ford Ka que você fez Você aqui. quer- Começa pelo Milha, que é a mais distante Vamos depois lá. do Ford Ka. O Milha Online é o seguinte. Na época, A venda do online começando. vamos lá, não existia o Milha Online. Existia uma venda absurda de Uno Milha. Quem viveu a época sabe. Uno Milha LX 4 portas vermelho paralisado. Esse carro era a mosca branca. Mosca branca. Certo? E existia uma procura absurda, insana, tá certo? E que eu vi na minha frente. Na minha frente, o cara comprava, porque naquela época a carta de crédito você tinha 90 dias para atender. Tinha que atender, era... Ou atendia ou ele ia comprar no outro canto. Não, e foi os consórcios tiveram uma pressão nisso, porque começou a faltar carro. Sim. Né? Então você vendia, contemplava, mas você tinha que... tanto que em Natal nós vendíamos um grupo de consórcio por mês fácil. Sim. Vendia um grupo de 100 cotas fácil. E a Fiat, percebendo isso, criou o Milha Online. Esse negócio foi imaginado por Pacífico Paoli, que era o então superintendente da Fiat na época. Isso foi uma loucura. Do dia 9 ao dia 16 de setembro de 95. Foi 95, 96, que era aquela época do Milha, do Milha que depois veio em 97 e veio o EP. 94, 95 foi o LX. LX, O EP é 96. 96, Na Fiat Ponta Negra, nós fizemos nesses 7 dias, de 9 a 16, 972 inscrições. Ou seja, 972 pré-venda. O cliente dava 50% do carro e 50% quando ele recebesse o carro. Nossa. Tá certo? Teve cliente que a entrega dele deu 8 meses e ele pagou os 50%. Ficou com 8 meses dentro. 8 meses. Eu me lembro porque uma hora deu pane no sistema e eu tinha uma padaria perto, eu mandei o menino, corre ali, compra uns pães de queijo, traz um refrigerante, vamos distribuir aqui pro pessoal esperar na fila e tal. E o pessoal esperou e todo mundo, foram 972 inscrições em 7 dias. Isso foi um negócio que me impressionou enormemente. E o Mille foi uma coisa de louco, né? Um sucesso absurdo, né? Todo mundo queria o carro, né? Então, esses acertos da Fiat. Isso foi um tempero que a Fiat deu. Ela trouxe para ela criou uma carteira dela. Né? E ainda surfa essa onda até hoje. Em termos de carteira, porque na época que ele sempre teve o banco parceiro, o Banco Fiat, ele era o agregado ali por trás, o Banco Itaú, né? Que sempre teve ali, que muitas vezes eu cansei de pegar, quanto Volkswagen concorrente, pegar cliente de carteira Itaú, que já estava pré-aprovado, pronto, o cara que já tinha isso, eu estou falando meados de 2004, 2006, eu ainda pegava cliente de 95 que tinha sido cliente Fiat. Ou seja, 9 anos depois, 11 anos depois quase, entre 9 e 11 anos, eu peguei vários assim, de cliente que já estava pré-aprovado e muitas vezes o cliente na minha mesa e a operação ligando para ele para poder tirar o cliente da mesa. Que aí foi, na época, eu disse assim, o celular era muito bom. Aí, hoje todo mundo sofre porque o WhatsApp é o cão. Mas assim, na época era complicado, porque assim, quem tinha um celular é porque tinha condição e quem estava atendendo, porque a gente pagava recebendo e fazendo, era que tinha mais condição ainda. Ou seja, o cara estava sentado, o telefone tocasse, eu ficava logo doido, porque eu disse, rapaz, se ele atender a ligação aqui, vai me torar as pernas. Mas era uma época que precisava de muita inventividade, né? Sim. Muita inventividade. Você realmente tinha que se dedicar ao máximo ao cliente. Eu digo o seguinte, a gente tinha 2 clientes. O cliente interno, que eram os funcionários, e o cliente externo. Você cuidando bem dos dois, a probabilidade de êxito era muito grande. Falando em cliente interno, qual era o grande diferencial, ou o grande diferencial que você vê ainda hoje, das empresas? Porque assim, hoje a gente tem um turnover muito alto. Cada vez mais, o mercado mais difícil de contratar. Dentro desse universo, do passado para o presente, o que é o diferencial e o que une esses dois momentos? Vamos lá. Hoje em dia, a geração é uma questão geracional para mim. Também. A geração, ela é mais impaciente. Ela não tem a paciência que a gente tinha lá atrás. A minha geração tinha, a sua também. Ou seja, ela quer resultado muito rápido, muito imediato.
Então ela não constrói história. São raros que passam muito tempo nas empresas hoje. Eles normalmente saltam de um lugar para outro. Eu sempre fui um cara que achei que você tinha que construir história. Sim. Não é? Porque na época da gente vendiam isso pra gente. Isso. Você tinha que construir história. Por quê? Porque as empresas oportunizavam e tal. Mas existe também uma falha muito grande das empresas de uma forma geral, com raras exceções, existem exceções, obviamente, na retenção de talento. Sim. Tá certo? O talento, ele não pode ser descartado por X mil reais a mais. O talento é o talento. Talento é talento. Não é? O artilheiro é o artilheiro. Isso, o talento é o talento. Você tem que trabalhar para o futuro, não é? Sim. Até porque, vamos lá, aqui onde a gente milita no Nordeste, os grupos são grupos que, vamos lá, praticamente se eternizam no negócio. Sim. A mudança são pouquíssimas, né? As mudanças de grupos são muito pequenas. Os grupos são os mesmos, são grupos organizados, capitalizados, etc. Estruturado. E estruturados, e isso faz com que eles perdurem no Sim. negócio. Então, aí é que você tem que ter pessoas, aí é que você tem que reter as pessoas, aí é que você tem que cuidar das pessoas, não é? E existem os diferentes. Só que eu acho que hoje esse trabalho ele é muito mais da proximidade que você tem que ter com a pessoa, porque há uma inquietação muito grande. Sim. O cara entra, ele acha que com 6, 7 meses ele está capacitado a ser um gerente, a ser um supervisor, e nunca funciona assim, Sim. não é? Eu me lembro que eu fui gerente de banco com 20 anos e meio. Eu comecei estagiando em banco com 17 anos. Com 20 anos e meio eu era gerente de banco. Ou seja, 2 anos e meio depois. Hoje, se você olhar assim para o mundo hoje, isso talvez eu tivesse corrido um risco muito grande lá atrás de ter assumido uma responsabilidade tão grande com a pouca experiência que eu tinha à época. Sim. Mas aconteceu e eu tinha um pai que era diretor de banco e tal, e que me aconselhava muito, e que ele disse a mim, se você acha capaz, siga em frente. E qualquer coisa você conversa comigo e eu vou meio que lhe orientando. Aí eu tive essa felicidade. E nem todo mundo tem isso, não é? Às vezes o cara... Mas eu tenho como filosofia de vida o seguinte, se você faz o bem, tenha certeza que Deus vai lhe dar uma ajudinha, ele vai desviar você aí de uns espinhos, de umas topadas que... A gente não sabe de tudo. Do livramento, sempre quem dá é ele, não tem outro, não. Isso. E assim, a gente não sabe de tudo. Mas Papai do céu vê tudo, sabe de tudo. Sabe de todas as coisas e tudo é a força da palavra. Isso. Eu costumo dizer, uma questão que você está colocando ali, e ela é bem pontual. Quando você fala exatamente sobre assumir o risco, que foi o que você fez na época, novo, querendo empreender, empreender como gestor, e chega um momento que realmente a gente para dizer assim, o quanto de risco eu estou disposto a assumir. Então aí é onde eu entro no mérito da questão, sempre quando eu falo sobre pessoas que passaram por mim, que por algum motivo melhoraram de vida ou mudaram de ambiente. E recentemente teve um que encontrou comigo e fez, não, Birão, você me ajudou muito a mudar a perspectiva e a ótica do que eu tinha com relação ao trabalho. E hoje eu sou muito grato ao que você fez por mim. Eu disse, não, cara, eu nem... Aí eu falei igual a você, eu nem me lembro o que foi que eu falei para poder ter influenciado tanto você. Mas a principal questão, e a principal, talvez a questão principal realmente, é a questão da palavra querer. Nesse momento lá atrás, muito provavelmente você disse, eu quero, eu vou fazer. E é aquela velha história, bater na mesa e dizer assim, não tem perigo de eu dar ré, não. Eu sou igual uma carreta bitrem. Isso, e trabalhando, né? Trabalhar muito, porque você trabalhou muito. Sim. Antigamente as revendas abriam dia de domingo. Eu trabalhava de domingo a domingo, irmão. Eu ficava assim, acompanhando. Ia no domingo, estava na revenda. Se não tivesse o expediente todo, mas passava um pedaço, perguntava como é que tá. Aquela que eu falo, a experiência do chão de loja traz uma diferença absurda. Absurda. Isso aí, a gente bate insistentemente sobre isso, fala insistentemente sobre isso e comenta muito sobre isso. E é uma das coisas que eu sempre falo. O operador, o gestor, ou o empresário que está no chão de loja, ele consegue ter uma percepção muito diferente do negócio. Sim. E aí, aqui semana passada a gente estava aqui, tocamos bastante o seu nome, e uma das coisas que o Paulinho falou, e ficou bem marcante para todo mundo, principalmente, e para mim isso é marcante desde então, porque quando a gente tem do dealer principal, lá do diretor executivo, até a pessoa que está servindo o café com o mesmo pensamento, sim, gente faz a diferença. Total. Com gente. Gente é quem faz.
Paulinho mesmo. Paulinho, nós tivemos uma convivência extremamente interessante. Paulinho, ele contou até aqui, por 2 vezes ele saiu. E eu dizia ele, Paulinho, não saia, Paulinho, aguarde. Segura aí. Mas Paulinho, na época, tinha ele olhava e vislumbrava um horizonte para ele, Sim. que ele não estava errado, estava correto, Sim. não é? Só que tudo tem o tempo devido, É. não é? Tudo na vida tem que se encaixar. Tem o time. Tem o time. Ele, como ele mesmo disse, não, eu dei umas não é cabeça, mas eu tive umas intercorrências na vida que atrasaram um pouco isso. Mas graças a Deus ele chegou merecidamente. Sim, claro. Porque existem coisas, Birão, que eu acho que precisam ser muito valorizadas. São valores de vida. Sim. Seriedade, dedicação, trabalho, Isso. entendeu? Isso você tem que valorizar. E Paulinho tem esse conjunto, Tem. não é? Tem. E ele foi trabalhando. Eu chamava Paulinho de Paulinho Malvadeza, sabia dessa história quando ele levou para contar essa história bem ligeirinho. Paulinho foi inventor na época, eu trabalhava na Cinemoto lá com o George, e aí Paulinho chegou, veio de Campina Grande, que trabalhava com o Dias Neto, veio trabalhar aqui com o seu Agnello Rodrigues aqui na Nacional, e chegou um dia e ligou para mim e fez, olha, tu tá em Natal? Eu disse, claro, tu mora aqui, trabalha aqui. Ele fez, vamos almoçar hoje que eu tenho um negócio pra falar contigo. Eu disse, tá bom, beleza. Aí vai eu e um amigo meu que trabalhava comigo, Alex, foi comigo que chegou lá pra gente almoçar no Primavera na época ainda. Almoçar no Primavera, chegou, começou a falar e tal, aí Paulinho fez, olha, vim de Campina Grande, tô montando a operação aqui, vou montar a operação aqui da Nacional e tô precisando aqui de 3 vendedores. Ah, digo, homem, tu deixa de cachorrada aqui, tu não vai... Não, fique tranquilo, vai ser assim, 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 assim. Eu disse, beleza, show de bola. Tá certo, tá. Rapaz, se for desse jeito aí, confirma esse negócio mesmo, que se for desse jeito, eu vou falar lá com o George, eu vou mudar. Porque eu saí, tava vendendo a moto de 3.600 para vender um carro de 23, eu digo, eu vou quadruplicar a minha possibilidade de ganho. Eu disse, não, aí é mudança de vida. Beleza. Aí vai eu e Alex tava comigo, quando a gente saiu do almoço, ele fez, ei, se tu for dar certo pra tu, o homem disse que tem 3 vagas lá, tu vai me botar também. Só tu trabalha comigo lá com o George, do meu lado, como é que eu vou explicar pra George que eu vou sair e tu vai pedir as contas junto comigo? Aí pronto. Aí foi o BO começou dobrado, né? Aí vem a história de Paulinho Malvadeza. Paulinho chegou, a gente acertou tudo, não sei o que e tal. Quando foi na hora do para cá, as entrevistas com a diretoria, não sei o que, só, né, doutor Lurdinho, não sei o que e tal. Quando daqui a pouco, Paulinho, aí ligar o pessoal da diretoria, liga, olha, do jeito que Paulinho disse, não tava certo não, vai ser assim, 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 assim. Mudou, sabe? Não tava ruim não, mas mudou. Aí eu liguei pra ele, disse, macho, o negócio mudou aqui, velho. Rapaz, tu vai perder a oportunidade. Esse rapaz, que bicho malvado da porra. Deu o doce na boca do caba e tirou. Aí pronto, depois daí pra frente, era todo mês falando, se você não bater a meta, você vai ser demitido. Aí minha mulher botou esse apelido nele. Janaína chama Paulinho de Paulinho Malvadeza. Aí... Paulinho tem passagem interessante. A gente trabalhou junto umas 2 ou 3 vezes. É bem interessante isso. E ele realmente, ele chegou no que ele imaginou. Que ele almejava. Ele não chegou antes porque eu disse a ele precipitou muitas coisas que não precisariam ser feitas. Mas é aquilo que eu falo, às vezes quando o vendedor ele é bom, o vendedor, o gestor, por mais que ele seja um gestor de seminovo, seja um gestor de qualquer área que ele vai trabalhar dentro da empresa, ele sempre está querendo ver alguma coisa a mais. E aí, talvez por esse motivo, ele queira antecipar esse momento. Sim. Comigo teve algumas coisas que eu realmente, assim, na época que eu era consultor de vendas, tinha ido para o comercial mais uma vez, e me botaram de volta para a parte de serviço novamente. Ou seja, voltei para a cozinha, voltei para a oficina de novo. E na época, na oficina, me deram, na época da Pinto Freire, que foi onde eu comecei lá em 93, comecei lá com o seu Sérgio e seu Zé Pinto Freire, lá na antiga Vendôme Peugeot. Vendendo Peugeot não era fácil. Naquela época era muito mais difícil. E vender peça. Aí é que era nó. Era muito mais Mas aí me deram a oportunidade de fazer a gestão do departamento de peça. Como eu já convivia com isso, todos os problemas eu que estava de dentro já conhecia. E aí quando jogaram aos leões para ser o gestor, eu falei assim, pronto, agora está na tua mão aí, tu resolve. Sendo que nem tudo depende de você como gestor para poder rodar. Você depende de muita coisa.
toda a parte de estrutura financeira, planejamento estratégico, como é que vai ser feito e tal. Por mais que você tenha um monte de material para você poder trabalhar, mas tem coisa que você está olhando lá, quando você vai olhar para o estoque, 70% é obsoleto, você não fez nada. Só tem 30% de produtividade. O restante é morto. Então, você carregava exatamente a famosa zona morta. Você estava aqui com um motorzinho de 5 HP e uma âncora de 50 kg para você puxar, arrastando dentro do mar. Então, uma das coisas que aconteceu comigo foi exatamente isso. Aprender a dizer não para o contratante. Amigo, não vai dar certo. Você está errado. E isso, para a gente que viveu uma cultura da onde que eles davam a incumbência de dar o certo. Deu certo, foi a gente. Deu errado, foi Marcelo Coutinho. Era desse jeito. Não, deu certo aqui, foi a gente e tal. Agora deu errado, foi Birão. Não, Birão cagou no ninho aqui, deu mas errado. Mas assim, eu acredito muito na interlocução verdadeira, né? Quando você está falando com a verdade, está tratando com a verdade, você consegue trazer as pessoas para lhe ajudar nisso. Eu vi uma época muito difícil no grupo lá da Ponta Negra, que foi a briga dos sócios, né? Sim, complexo. Muito complicado aquilo. Muito, muito difícil. E graças a Deus a gente conseguiu atravessar aquilo e a empresa hoje, graças a Deus, está muito, muito, muito bem. Sim. E aquilo foi uma coisa que a gente só conseguiu porque todo mundo, todo o time se abraçou. Ali foi realmente participou. Muito tenso. E as pessoas sabiam exatamente tudo que estava acontecendo. Logicamente, não nos mínimos detalhes, mas sabia cada tinha passo ciência. E o que precisava fazer para sobreviver. A empresa tinha que sobreviver. Essa parte do alinhamento de time, todo dia, para você, é muito médio ou pouco importante? Muito importante. Para mim é fundamental, entendeu? Veja, produto bom a montadora tem que ter. Tá certo? A questão financeira, o grupo tem que estar se organizar para isso. Tem que estar organizado para isso, tá certo? Aí você cria processos e as pessoas, não é? Então, não tem muito o que fazer. Quem vai tocar tudo aquilo, quem vai gerir o dinheiro, quem vai fazer os processos, são as pessoas. E quem vai na ponta vender são as pessoas. Eu não tenho nenhuma dúvida. Quando você tem as pessoas motivadas, a seja o que for, elas fazem melhor. Faz. Tá certo? Você tem um ambiente de trabalho em que o cara sai de casa e faz, poxa, eu vou lá, vou trabalhar hoje, pô, que coisa boa. Vou rever o colega fulano, ciclano, beltrano, tá entendendo? E muitas vezes não se entende. Às vezes tem uma hora lá que o cara vai tomar um cafezinho, começa a conversar 2 ou 3, chega um dealer e vai trabalhar. É isso que eu falo. Entendeu? Aquele momento do café é um momento de integração. Integração e interação. Em vez de você, vá se embora trabalhar, não. Toma um café com ele. Escute. Eu tenho certeza que muita coisa vai sair dali. Sai. Não é? E isso é uma das práticas de retenção de gente, entendeu? E uma das coisas que eu sempre falei, eu disse que a copeira é a psicóloga do comercial, é a copeira. Ela sabe como é que tá o bom dia de cada um, como cada um tá funcionando, se cada um tá no dia bom ou se não tá. Porque nem todo dia é dia bom. Sim. Esse negócio do cara faz, não, porque todo dia motivação, meu amigo, o caba tem que ter para poder amanhecer, abrir os olhos do dia, o caba tem que ter. Agora, gás para vender, não é todo dia que você tá com aquele mesmo gás, não. Porque basta você levar umas 3 ou 4 readas do financeiro para você, o seu contas a receber tá em aberto lá, que hoje em dia, graças a Deus, a gente não tem mais problema, mas naquele tempo a gente sofreu muito com isso. Que a realidade é outra, mudou muito, as organizações cresceram, evoluíram, como você me falou, os processos se organizaram e tal, mas aquilo era um ponto que pesava muito. Birão, as empresas, obviamente, a questão estrutural, financeira, tudo bem, ela é feita basicamente de pessoas e processos. Perfeito. Basicamente é isso aí. Você tem que ter o processo montado e as pessoas para executar o processo. Se você não tiver isso, você pode ter o dinheiro que você tiver. O dinheiro que você tiver, que você não... Você tem que mobilizar uma força para poder, entendeu? Você tem que fazer com que as pessoas acreditem. Não, nós vamos criar mecanismos que façam com que elas acreditem naquilo. Dá confiança às pessoas. Isso. Você dá confiança. Elas entender que elas são pessoas que você confia
e que elas precisam ser recíprocas com você. Vendedor vende o que ele compra. Sim. Se você lhe comprar, ele vende até o prédio da empresa. Isso aí, aí eu vou dizer a você mais uma vez, a gente numa conversa que a gente tava tendo no showroom. Não vou dizer de qual empresa, mas a gente tava no showroom. E você disse, Birão, vendedor tem que comprar a ideia. Se ele não comprar a ideia, ele não vende nada. Nada. É a história hoje da venda online. Da venda por WhatsApp. Aí as pessoas perguntam assim, como é que eu vendo mais no WhatsApp? Quem vende mais é quem se comunica não só mais, mas se comunica melhor. Isso. Quem se dedica ao cliente. Se você dedicar ao cliente, quem der atenção ao cliente, Sai na frente. é na frente. Eu comprei um carro semana passada e eu visitei 2, 5, 6 concessionárias da marca. Ah, a gente conversou sobre isso. Isso. Entre aqui, João Pessoa e Recife. Só uma vendedora, foi onde eu comprei. Só uma vendedora Lhe deu a devida ligou atenção. para mim, mandou mensagem todos os dias. É Só uma. E É aquilo que eu fui- falo, o lance de mandar mensagem não é o cara ser chato, é o cara dar um bom dia, Não, boa tarde, não, só pelo fato de estar aí, qualquer isso. coisa, se resolver, eu tô por aqui e Isso, tal, isso, se isso. mostrar disponível. Veja, você precisa criar uma relação de confiança com o cliente. A gente, carro é alto valor agregado, não é uma coisa barata. E aquilo é uma coisa que, às vezes, aquilo é o primeiro carro da vida do cara. É. Veja, Birão, 32 anos eu passei dentro de revenda de automóvel. Eu troquei muitas vezes de carro meu, dos meus filhos, Sim. também da minha esposa e tal. E cada dia, cada vez que eu ia trocar, era uma emoção. Mas é. Você imagine o cara que vem comprar um carro, o cara que não é o primeiro carro, o cara que está trocando um carro que ele comprou usado, mas o sonho dele era o novo. Na época ele não podia, ele agora está realizando o sonho do carro novo. Olha, tem uma passagem na minha vida, na época, veja bem, Palio Azul Istambul. Istambul. 2 portas básico. Olhe bem, são passagens marcantes. Eu era gerente na Ponta Negra. A sala da gente ficava do outro lado. Não como é hoje, era aberta. Ali era aberta, ela era do outro lado, tá certo? E um cliente, a gente botava os carros embaixo, na frente. É isso, naquele piso que fica na rua Isso, lateral. Botava ali. E um cliente para lá e para cá no carro. Aí parou na frente desse carro. Ele ia, voltava e parou na frente do carro. Era horário de almoço, eu não tinha saído ainda para almoçar. Aí eu fui lá. Tinham 2 vendedores no plantão, estavam ocupados. Eu fui lá atender o cliente. Eu disse, tudo bem, conversamos e tal, batemos um papo. O senhor está querendo ver o carro? Eu estou querendo e tal. Qual é o carro que o senhor olhou? Esse aqui, que era esse Tito Palio. Eu disse, vamos ver, eu vou fazer um negócio bom para o senhor. Ele disse, não, mas eu não sei se eu posso. Eu disse, não, mas vamos entrar aqui. Ele não queria entrar. Sim. Eu digo, olha, vamos entrar aqui, Com receio. vamos sentar, vamos conversar, que eu garanto ao senhor que a gente acha um jeito de ele vender o carro. Aí vou, peguei um cafezinho, tem um cafezinho para ele, para mim, tomamos um café, começamos a conversar e tal. Em resumo, o cara era o primeiro carro da vida do cara, tá certo? O cara é funcionário público, tinha renda, tinha uma boa entrada e dava para financiar o resto. Então eu fiz tudo, esse cara comprou esse carro. Foi uma semana depois. Eu não estava na empresa, aí chega Marcelo, Chegou uma encomenda para deixou isso aqui você. para mim. O cara deixou lá 3 quilos de lagosta. Me deu um presente. Quero lhe agradecer. Escreveu, quero lhe agradecer. Porque aquele era o primeiro carro que eu estava comprando na minha vida. É foda. E se você não vem conversar comigo, eu não iria comprar, provavelmente. Porque eu estava com receio de entrar ali e imaginar que eu não poderia comprar. Então, Entendeu? é uma das coisas que é muito marcante, é exatamente isso que a gente fala, eu sempre bato nessa tecla, você também da mesma forma, a gente praticamente tem a mesma visão sobre isso. Que é exatamente assim, você não pode subestimar o cliente. O cliente, independente de qualquer que seja a situação, a condição que ele esteja vestido, ou a condição financeira dele, que for, se ele tiver realmente ali, é porque existe um motivo dele estar ali. Sim. E o motivo principal dentro de uma empresa que vende veículo é comprar alguma coisa. Então, para mim, não faz sentido nenhum o vendedor dizer, não, é porque ele está aqui só de passagem. Meu Deus do céu. Santa inocência sua. No mínimo, aconteceu isso comigo. Chegou a Amarok, a gente começou a fazer aquele trabalho de divulgação do veículo e tal. E eu tinha e tenho comigo que o test drive sempre foi e é um diferencial muito forte. Eu queria até comentar seu sobre isso.
E uma das coisas que eu fiz foi o seguinte, todo mundo que chegava lá fazia test drive. Parecia um evento Aí Eric Fernando Guilherme chegou para mim e fez, mira, rapaz, todo mundo chega test drive. Eu disse, sim. Rapaz, e aí? E aí que às vezes o papagaio de pirata, ele vem na frente, olha, leva a informação pro pirata e assopra no ouvido do pirata. O pirata vai lá na mão do timão e diz pra galera que o negócio é bom. Daqui a 30 dias a gente vai ver uma diferença gigante. Eu cheguei a fazer 30 test drives num dia. E não era um test drive meia boca, você sabe da história do test drive da Amarok, que ficou conhecido. Porque era o test drive mais completo que existia até hoje. Todo mundo fala assim, rapaz, não existia nada parecido com aquilo. É pior do que era quase um evento. Como a gente tinha vindo de um evento, a gente já veio pronto. E aí, nesse episódio, chegou ao ponto de entrar um cliente na loja que não me conhecia, mas tinha o meu cartão na mão dele, que não foi eu que dei, mas um papagaio de pirata levou para ele e ele chegou lá e comprou 2 caminhonetes à vista. Aí é aquilo que eu falo sempre. Atenda bem, atenda sempre e sempre você vai vender bem e melhor. Sim. E aí é aquilo que eu falei para você, que eu ia perguntar a você. Pra gente falar da história do Ford Ka, que essa do Ford Ka eu deixei pro finalzinho, porque essa é hilária. O diferencial do atendimento, não só da mesa, mas o test drive, faz diferença? Muita. Ford Ka, ele tinha 2 dificuldades básicas. Eram 4 lugares e criou a fama de que feio é você, né? Teve um cara, foi. Né, que botou um adesivo atrás, feio é você. Mas eu gostava do carro. Eu gostava bastante do carro. Tanto que eu me lembro que meu filho passou, eu dei um Ford Ka a ele. Na época. Mas o Ford Ka tinha um problema a nível de mercado, era o preço. Ele era o carro que tinha só 4 lugares e queria competir com o Celta, Palio. Não ia, Gol, né? Gol G4, isso, né? Isso, não ia, né? E a gente tinha uma dificuldade enorme. E veja, tá aí o exemplo do mercado do Brasil. Eu vou trazer um pouco. O carro elétrico hoje. Conceito elétrico. O que é que vende do elétrico hoje? É o carro até 120 mil reais. Não é? Esse é o grande volume do elétrico. Daí para frente é uma coisa. Então o que acontece? O Ford Ka tinha esse problema. E nós estávamos numa reunião em 2003, em Recife. Reunião regional. E tem um diretor da Ford que depois tem uma relação maravilhosa, chamado Jorge Chiá. Jorge era o gerente nacional de venda na época, eu acho. Se nem se ele já era diretor, depois ele virou diretor. E nessa reunião ele disse, eu quero saber o que é que faz para vender Ford Ka. Eu disse, ajuste o preço. Ele disse, que ajuste você diz de preço? Eu digo, eu preciso de 4 mil reais de bônus. Equaliza o preço que ele ficou, disse, mas 4 mil? O carro na época era 19.990, só que se vendia Celta e tudo aqui por 15.900, 15 mil e tal. Sim. Então eu disse, 4 mil de bônus para você ter no carro. Eu lembro que um colega de outra região, de outra capital, disse, Jorge, você pode pelar o carro. Eu digo, não, o carro é o que está aí. Você precisa ajustar o preço. Se ajustar o preço, vende. Ele disse, vende quanto? Eu digo, quantos Ford Ka vende o Brasil? Ele disse, 200. Brasil todo. Eu disse, se você ajustar o preço, o Nordeste vende os 200. Aí você vai se virar com o resto do mundo. Ele olhou para mim e fez, olha o que você está me dizendo. Isso era 11 horas da manhã. É aquelas reuniões de quinta-feira em Recife. Isso era 11 horas da manhã. E aí nós saímos. Ele saiu um pouco da sala e a reunião continuou. E ele chegou depois no meu ouvido e disse, eu pedi o bônus. Se sair, você tem um compromisso comigo. Eu digo, eu sozinho vendo os 53 que o Nordeste está vendendo hoje. Porque o Brasil vendia 200 e o Nordeste vendia 53 de média. Tá certo. Rapaz, quando deu umas 4 horas da tarde... Ele liga. Ele estava lá na reunião, ele disse, olha, tem uma notícia boa. Finanças aprovou o bônus de 4 mil no Ford Ka. Isso era, Birão, dia 3 de março. Era no começo de mês. Começando o mês. Eu bati palma, disse, você vai ver. E era o antigo, não era... Não, era o feinho. Era o feinho. Eu digo, não era aquele restilizado, não. Você vai ver o que vai acontecer com o Ford Ka. Espero que eu estou lhe dizendo. Bem, em resumo, o Nordeste vendeu do dia 3 de março ao dia 31,
O Nordeste vendeu 212 carros, só o Nordeste. O Brasil vendeu 600 e pouco. Nós vendemos aqui em Natal 58 carros. Aí começa a história. A Aí o virada da market chave. share voou, subiu, participação do mercado subiu. Isso. O carro ficou na graça de todo De mundo, todo tava mundo, rodando na porque o rua. carro era bom. O carro era bom. A essência do carro era boa, a motorização era boa, a mecânica era boa. Entendeu? O custo de manutenção era barato. Eu carro fiz uma voou. comparação essa semana, recente, numa conversa que estava tendo, falando sobre a questão do carro elétrico e tal, que a BYD estava vindo numa ascendente muito positiva, e com a chegada da Geely, meio que deu uma estancada, vamos assim falar, né? Mas no carro de entrada, que era onde estava o volume, ele estancou. O volume da BYD no volume do carro de entrada deu uma travada, porque a Geely veio com o carro ali de 129 mil e conseguiu suprir aquilo que o Mini Dolphin não estava entregando. E uma das coisas que chamou atenção foi exatamente isso que você acabou de falar. O ajuste do preço para a entrega que o produto tem. Então o produto tem boa entrega, tem uma qualidade técnica boa, tão boa quanto o outro, mas até melhor algumas coisas, mas o preço ele era um pouquinho mais caro. Mas aí quando tentou equalizar o preço do Mini Dolphin, ele ficou um pouquinho mais barato. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Isso. E assim, a chegada dos chineses deu uma mexida no mercado monumental, não é? Tanto que houve um estanque de subida de preço grande. Tudo bem, o preço sobe, mas vem bônus, vem Não é porque bônus em usado, bônus de todo lado. Trading Que daquilo. no final da conta, a conta para o consumidor fica menor. Não é? E mexeu muito. Sim. Mexeu muito. Os carros entregam tecnologia, etc. E isso mexeu muito. Então, o carro até 200 mil, o que aconteceu com esse volume de venda de carro até 200 mil a nível de preço, pode prestar atenção que a precificação dos carros até 200 mil, ela travou. Travou. Ela não está subindo. Não. Porque aquela história, eu tenho uma oferta de produto grande para uma demanda menor. É tanto que o Brasil está estagnado aí na casa de 2,5 milhões, 2.400, 2,5 de volume de venda ano. Travou a evolução que a gente teoricamente tinha uma linha de projeção e escala para poder estar fazendo ali 2,8 milhões, 2 milhões até 3 milhões, que não está ensaiando para comprar. Existia um projeto que o Brasil deveria estar vendendo em 2020 5 milhões de carros, né? Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Mas aí é uma conjuntura, né? Para mim, sobretudo, pós-pandemia, o preço do carro subiu muito e o brasileiro teve uma perda de poder aquisitivo brutal. Gigante. Né? Os últimos 10 anos foi uma perda de poder aquisitivo brutal. Ou porque realmente ele não conseguiu ganhar mais, ou porque o endividamento natural, ou seja, as coisas básicas para a sobrevivência dele subiram muito. Isso. E como não houve melhora no ganho, a coisa não andou. Estrangulou. Então, há muito isso. O mercado brasileiro hoje, ele está com uma dinâmica completamente diferente. Completamente diferente por causa das matrizes de carro que estão chegando. Mas se você observar, a dinâmica é a mesma. Ou seja, o que é que está vendendo? O que é mais barato. Sempre vai ser, né? Certo? Por isso que a Fiat é o sucesso que é no Brasil. Porque a Fiat tem de A a Z, meu amigo. A Fiat tem um portfólio completíssimo, entendeu? Eu não vi o número, que eu não estou tendo condição. Esse negócio agora é café. Mas eu soube que o mês passado, dos híbridos, o carro mais emplacado foi individualmente foi o Fastback. Fastback. Entendeu? Eu não cheguei a ver. Que é um carro espetacular. Espetacular. Não, para mim, hoje, a carroceria mais completa que a gente tem hoje, o Fastback é uma delas. Né? Um carro que me admira muito é o Peugeot 2008, que praticamente é a mesma plataforma. Também. Praticamente, assim, eu gosto muito do acabamento Peugeot. Mas dentro dessa segmentação a gente tem muita coisa que evoluiu bastante. A gente tem a Track que evoluiu muito, a gente tem a própria Volkswagen com o T-Cross que melhorou muito, que o carro quando chegou ele era bom, mas tinha aquele estilo meio quadrado. Agora os caras deram colocaram o estilo Volkswagen no carro. O que eu percebo é o seguinte: a gente tem aí na faixa até 160 mil, responde aí por 70% mais ou menos. Mas é isso aí. Você bota aí 20% até uns 250, 300 mil e o restante é o restante. É gato pingado. É gato pingado, né? Então o elétrico, até 120, 150 mil está vendendo, daí para frente pinga, vende muito pouco. E o resto é a confusão que está o mercado em cima de SUV, né? Os SUVs dominando, quem tem SUV bem posicionado vai, quem não tem, não vai. roda, entendeu? Acomodação de preço, realmente. Das grandes montadoras
A Ford conseguiu dar uma realinhada monstruosa. Rapaz, falando em Ford, E o carro mais barato da Ford é 215 mil, 200, que é o é isso que quer dizer, Território. você. É aquele negócio deles tiverem aquela ousadia Isso, de praticamente tirar da tomada uma operação do Brasil, que era uma isso. operação, teoricamente, segundo todos diziam, que era uma operação não rentável e tal, ou rentável não o suficiente para poder manter e justificar aquilo ali. Mas a gente entendeu que o momento deles foi exatamente mudar tudo. Não só o primeiro momento, mas eles mudaram tudo. Eles pegaram assim, plataforma mundial, assim, ó, a gente vai trabalhar com isso daqui, esses produtos aqui para o mercado sul-americano e só. Birão, eu nunca entendi. Faz muitos anos que a linha F da Ford é a linha que mais vende nos Estados Unidos. Não, mas a F-150 Não é? ainda é. A F-250 lá não é tão boa, mas a 350 é melhor do que a Ram Eu nunca entendi por que a Ford no Brasil não foi um sucesso. para picape. Geral, de uma forma geral. De tudo. Entendeu? Sim, Porque os carros são muito bons. sim. Entendeu? Eu nunca entendi por que não foi no Brasil, não funcionou, não deu certo. A Ford não ganhou dinheiro, perdia dinheiro todo ano, e por isso essa virada de chave completa. Que estão ganhando dinheiro agora. Agora Segundo... estão ganhando dinheiro e a rede também está feliz e tal, essas coisas todas, né? Uma montadora que tem que se olhar um pouco mais de cuidado é a Chevrolet, né? A GM está passando por um momento muito delicado. Acho que tão parecido com aquilo que a Volkswagen já passou lá atrás, É. que a própria Ford passou lá atrás. Talvez a Ford é porque teve uma mudança drástica muito forte. Mas essa questão da eletrificação, deles trazerem exatamente, trouxe aqui Rodolfo para poder falar um pouco da EV, Paulinho falou também um pouquinho da linha EV, que hoje é um case de sucesso, que inclusive o carro de encaixe é Captiva, que é 165 mil. Captiva está nessa faixa, entre 150, 160, 160 mil. Tá, não é, isso aí não é o Spark, não? Não, o Spark 129 mil. O Spark não, Birão. Eu vi o Spark anunciado por 159. A Captiva é 199. Eu posso estar errado, mas vou até me confirmar isso aí. Mas... A Captiva é 199. O que acontece é assim, quem tiver elétrico aí até 130, 140 mil, eu acho é onde que vai encaixar. vai rodar. Por quê? O carro é muito uso urbano ainda, Sim. em função da estrutura que a gente não tem. Mas quem tem um wallbox que pode botar em casa, tá certo? E tem um carrinho elétrico nessa faixa aí de 120 mil, para o dia a dia dele. Não tem igual, não. Não tem igual, não, tá perfeito. Porque entendeu? custo-benefício realmente paga a conta. E existe uma coisa que está sendo derrubada gradativamente, que é a questão dele usado. Sim. Não é? Está sendo derrubado por quê? Porque esses carros começaram a entrar muito bem para Uber. Sim. E aí esse carro usado não está boiando. Ele Não, vem. ele tem... Tanto que tem empresas que já estão pagando 80% da FIP. O mercado de seminovo elétrico, ele tem uma absorção hoje muito maior e melhor do que daquilo que a gente teve na época dos carros a álcool. Pronto. Então, quem está nessa faixa de preço vai bem. Daí para frente, vai remar um pouco. Carro de 400, 500. Daí Porsche não teve sucesso. Audi, todas elas. A própria BMW. A linha mais pesada, acima de 350 mil para cima, elas todas estão patinando. Sim. 350, passou de 350 mil, parece que é um negócio que ensaboou o chão, não tem quem ande mais. Porque, veja, o cara que compra um carro de 350 mil, ele quer ter o prazer de viajar no carro. Com certeza. E a probabilidade, vamos trazer aqui para a realidade do cara ter um perrengue numa viagem daqui para Recife é grande. Gigante. Se ele andar devagarinho, se ele for mais rápido um pouquinho, Se ele for moderado, beleza. Mas se ele for um cara do meio para cima... Ele não chega. Não. Entendeu? Não então, chega, não. Esse é o problema. Então, o cara não tem o prazer de viajar num carro desse. Sim. E todo mundo que compra um carro, que pode comprar um carro de 400, 500 milhões, quer poder viajar, quer poder... Então, é essa liberdade que o cara perde um pouco. Por isso que eu acho que isso não traciona tão bem. Sim. Mas, talvez uma hora isso mude. Só muda com infraestrutura. Se não tiver, não muda não, eu acho. Hoje as redes de concessionárias tiveram que se adequar muito. Hoje você vê qual é o maior desafio hoje para as redes. Tamanho, custo. Operação. O maior desafio é custo. Por quê? O negócio de automóvel, o negócio de automóvel é uma coisa interessante, né? Você vê a maluquice disso. O valuation de uma revenda é altíssimo, ou seja, o valor de uma marca é muito alto. É, gigante. O resultado é muito pequeno. Se você proporcionalizar isso pelo resultado que ela gera, não dá. Não fecha a não conta. A capacidade de gerar caixa numa concessionária é pequena também. Por quê? Porque tem muita coisa espalhada. Tem carro usado espalhado. Não, mas aí eu vou arrumar um banco que vai me dar uma linha de crédito para suportar meu usado. Tudo bem, mas o juro a 15%.
é um problema. Comer o dinheiro, Não é? comer ao possível lucro. Isso. Hoje, inclusive, a questão financeira hoje é um dos grandes problemas das grandes empresas. Elas se alavancam todo dia para poder girar e 15% ao ano, meu irmão. Vai Que comer não é ninguém. 15, não é? O banco não cobra só 15, é de 20 para frente. Então isso vai comendo. Então as revendas hoje é custo. Elas têm que ir para espaços cada vez menores, entendeu? Estruturas menores, tá? É muita tecnologia envolvida para controle. Ferramenta de toda qualidade tudo, puder fazer. E trabalhar o ser humano para que ele faça bem feito, para que ele não gere retrabalho, para que ele esteja ali feliz, porque acorda todo dia e vai para ali, entendeu? Para que ele entenda que aquilo ali seja uma coisa prazerosa, porque sendo prazerosa para ele vai ser excelente, porque dali é onde ele tira o sustento da família dele. Então isso é um conjunto da obra que precisa ser visto. E eu acho que com raras exceções, isso é muito pouco visto. Raras exceções eu conheço, poucos, mas eu conheço. E agora você vê uma guinada muito grande em alguns grupos que não tinham nada a ver nisso, mas perceberam que essa questão de reter talento vai muito além de simplesmente a remuneração. A remuneração é um item interessante, mas venda é o cara que vende. O cara que vende, ele vai ganhar dinheiro. Então ele vende aqui, ele vende ali, ele vende em qualquer lugar. Qualquer lugar. A ele, tá certo? Agora, reter o cara que vende, aí que é o mais difícil. É uma coisa da empresa. É aquele lance do ambiente. Um ambiente favorável, positivo, de você. Não é deixar o cara à vontade, do cara chegar de qualquer. Não é sobre isso. O ambiente é aquilo que você proporciona com ferramenta, com linha de serviço, com linha de produtividade, com linha de qualidade para você poder fazer. Dar liberdade para o camarada chegar e dizer assim, alinhar o jogo antes do jogo começar, que é aquilo que eu falo, é aquilo que eu digo. A gente pode mudar a regra no meio do jogo? Não, pô. Se você começou o mês, se você abriu, tem carta de comercial já aberta e ela vai ser executada, execute. Agora, não me venha no meio do mês fazer uma mudança de jogo, porque não faz o menor sentido. Ou deixar para soltar a carta no dia 18 do mês. Não, porque, veja bem, se você perder um dia, é muito. Se você tem a opção de fazer e não faz, se deixar para amanhã é muito. Eu aprendi, de vez em quando eu tinha a oportunidade, eu conversava com ele, mas eu vi uma coisa de Zé Henrique Figueiredo, que é o dono da Pedragon, que eu nunca me esqueci. Marcelo, tem que andar ligeiro, porque o menor prejuízo é o primeiro. Se você demorar, o segundo é no outro dia a conta está muito mais cara. Entendeu? E eu digo sempre, trabalhe para reter boas pessoas. Sim. Respeite os processos, né? Diz aquele ditado de Lázaro, né? Lázaro, ele fala um negócio, Lázaro do karma, ele fala isso. Dinheiro muda de mão. Não se acaba, meu pai dizia isso. Dinheiro muda de mão. Respeite as pessoas. Seja melhor no que você faz. Faça o bom para ser bom. Como conceito de vida, eu acho que eu não preciso ser melhor do que ninguém. Eu preciso ser melhor do que eu mesmo amanhã. Exatamente. Não é? A gente tem que... E aí é sobre todo o contexto humano, o contexto... Né? E tudo, né, Marcelo? Que assim, se você tá bem, cara, a cabeça tá boa, o ambiente tá bom, tudo acontece. Você vende mais, vende melhor, você flui melhor, as pessoas respeitam você isso. De maneira melhor. Então, assim, tudo é isso. Amigo, quero agradecer a você, sua participação. Essa brincadeirazinha aí. Uma horazinha de podcast aqui com a lenda Marcelo Coutinho, porque ele está fora porque quer. Não existe. Eu sei que existe um bastidor aí que ele está fora porque ele quer tomar conta do café dele e tal. Tomar um cafezinho, né? Café bom, a gente, graças a Deus, meu filho conduziu desde que a gente tem café já... Foi desde 12 anos, 2014. 2014 foi. Nós abrimos o primeiro café, que é o do Natal Shop, Natal Shop. Nós abrimos no dia do 7-1. Inaugurou no dia do 7-1. Você tem ideia? Dia 8 de... Gosta pouquinho de número, ele gosta pouquinho de número. Dia 8 de julho de 2014. E meu filho tocou e eu acho que era um momento de vir. Pra gente ter um pouco... Aquilo que eu disse a você, né? Eu acho que nada impacienta um executivo. O que impacienta um executivo é a gestão do tempo dele, que ele não tem. E veja, e não é por isso aquilo, não é por causa é porque você tem que estar à disposição da empresa. Isso. Não é? Perfeito. Então, isso aí. Então chega um momento da vida que a gente tem que ir cuidando um pouco disso. E assim, se eu puder dar um pequeno conselho para os que são executivos hoje, todo mundo tem um prazo de validade.
muito tempo na Fiat. Isso mudou um pouco. Eu aprendi isso na Fiat. Quando eu cheguei na Fiat, existia essa regra. Eu me lembro que teve um gerente regional que se aposentou com 60 anos de idade e na festa de despedida dele, a esposa dele fazia: como é que aposenta um homem desse? 60 Mas era a anos. regra na Fiat, com 60 anos. Aposentado. Tinha que se aposentar. Então, eu botei na minha cabeça que eu tinha esse prazo de validade. Não é? Eu mesmo. Não foi nem o mercado que botou isso na minha cabeça. Você que se autodenominou Isso. assim, a minha data é essa. Eu daqui. tenho que me organizar para isso. Pode ser que eu continue, pode ser que não. E eu fiz isso na minha vida. Eu comecei a traçar um plano que, graças a Deus, funcionou e está funcionando. E você veja como são as coisas de Deus. Eu fui pai muito cedo. Com 29 anos eu tinha 3 filhos. E eu naquela época fazia: meu Deus do céu, já estou com 3 filhos, né? Eu e minha esposa e tal. E a gente conversava e tal, e eu não sabia o significado daquilo. Depois eu soube. Eu tenho um filho que é o que toma conta do negócio desde o começo, que é o Rodrigo, e esse meu filho foi quem capitaneou isso até hoje. Ou seja, ele foi o cara que conseguiu fazer com que eu tivesse o tempo necessário para que essa coisa evoluísse. Ele construiu o alicerce. Isso, ele construiu o alicerce para que me desse a oportunidade de poder optar por parar ou não. Sim. Entendeu? E ter Massa. de onde sobreviver. Então, o conselho que eu dou a todo mundo que é executivo: todos nós temos um prazo de validade. Sim. Olhando ali na câmera. Todos nós temos um prazo de validade. Então, prepare o seu plano B, que um dia ele será seu plano A. É verdade. Não tem jeito. Amigo, muito obrigado. Obrigado, Birão. Rapaz, ó, você não sabe o quanto foi a resenha pra você vir pra cá. Você chamou, eu vim. Não, o bastidor, que os caras disseram: não, Marcelo, eu disse: meu amigo, ele vai. Desde a primeira vez, a gente falou há um ano atrás. Eu digo: pode marcar que tem a história do podcast, vai sair e tá, vamos fazer. E pra você que ainda não conhece, vá até o Barões do Café, que é uma das empresas do meu amigo Marcelo. Isso. E você que curte um café São Brás de qualidade, não deixe de ir no Midway, não deixe de ir no Natal Shopping, não deixe de ir na Ferreira Costa, Nordestão. E o Nordestão da Salgado Filho. E ali na frente do Cidade Jardim, e lá no Seaway, né? Agora, são 8 cafeterias, 5 são Coffee Shop São Brás, que é uma marca espetacular. São Brás é uma empresa extraordinária, espetacular. E os 3 Barões do Café. Graças a Deus, Deus foi ajudando e a gente trabalhando. E a gente trabalhando. Perfeito, bom demais. Marcelão, obrigado mais uma vez. Obrigado. E você que ainda não curtiu, não comentou, não compartilhou, deixa aqui os seus comentários aqui. Curta, comenta e compartilha esse vídeo pra gente, para que a gente possa trazer mais conteúdos como esse para vocês. E aqui eu encerro mais um Auto Veículo TV com o Birão, aqui trazendo o que há de melhor no mercado automotivo aqui da nossa região. Beleza? Fique com Deus, grande abraço e fui!